Bem, meu nome é Anderson Schmidt, eu sou gerente de projetos da Virtual Tecnologia, né? E nós temos uma empresa que está há mais de 12 anos no mercado, e essa empresa foi questionada sobre um projeto de rede com uma pequena empresa chamada Sul Alimentos, de Barreiros, que precisa implementar uma rede. Como ela é uma pequena empresa, uma rede de apenas 5 máquinas, né? Ou seja, o cliente quer um servidor e mais 5 desktops, e ele tem a opção de vários sistemas operacionais. Ele quer saber, como ele é uma pessoa que não tem muito conhecimento da área, ele quer saber qual é o melhor sistema operacional a usar e qual o melhor que se adapta à sua empresa. Pode pular. Né? Então agora eu vou trazer a equipe aqui, todo o corpo técnico que vai fazer parte desse projeto. Vou chamar primeiro o Eduardo, vai chegar aqui, que faz parte da empresa, que é um dos implementadores do projeto. Então, eu sou o Eduardo, sou o gerente de operações do projeto, né? Eu estava trabalhando aí para melhorar. É isso aí. É isso aí. Vou chamar agora o André também, que faz parte do corpo técnico da empresa, que está implementando e estruturando a rede. Eu sou o André, eu sou implementador técnico e trabalho na empresa para botar as implementações no nosso sistema. Isso. Vou chamar agora o Adriano também, que faz parte do corpo técnico da empresa, também que está diante do projeto, implementação do projeto. Bom, eu sou o Adriano, sou analista implementador. E é isso. E vou chamar agora o Rafael também, que é o último membro da equipe. Né? Olá, meu nome é Rafael, sou analista de suporte e estou aí para prestar suporte em tudo que a empresa precisar. Ok? Pode mudar lá também? Pode colocar lá também. Aí o que a gente pretende para esse projeto? A gente pretende para esse projeto fazer um projeto que se alie à necessidade do cliente, pelo tamanho do cliente, de acordo com a estrutura física que ele tem, o capital que ele tem investido e o que ele deseja, de rentabilidade, de retorno e de eficiência numa rede. Quer dizer, tem que ser um projeto planejado de acordo com qualidade, eficiência e um custo não muito alto. Então, o que essa rede vai ter, a princípio, como é que vai formar esse servidor? Vai ser uma implantação de rede com o Windows Server 2003 da Microsoft, né, a critério do cliente, ou Windows Server 2008 Microsoft também, ou servidor Linux, né, distribuição Ubuntu. Aí o cliente vai ver de cada distribuição e cada servidor, cada pacote, qual que se adapta melhor à empresa dele, qual que a melhor estrutura correta para a empresa dele, né? Por exemplo, desde compatibilidade até treinamento pessoal, o que ele acha que vai fornecer melhor uma base para a empresa dele ter uma rede compacta e coesa, né? Então, na empresa dele, além dos servidores, vão ter os computadores dos funcionários, serão 3 desktops Windows XP, da Microsoft, ou então 2 desktops Linux Ubuntu, na distribuição Ubuntu. Né? Então, esse cliente vai ficar a cargo, ele vai decidir melhor qual opção que ele vai escolher para a empresa dele. Né? E mais os aplicativos. Então tá, eu vou falar sobre os equipamentos que a nossa empresa vai utilizar, né, no projeto. É um roteador Cisco RV16 de 16 portas GB, sendo 7 dinâmicas, tendo um controle de prioridade. Por exemplo, se a empresa tem um serviço de videoconferência, ela pode configurar uma dessas portas para ter uma prioridade maior na velocidade. A gente vai contar também com um switch Tricom de 24 portas GB, todas as portas sendo GB, né? 2 HDs para cada servidor, sendo um para o backup, né? Tendo um backup RAID 1, que é o espelhamento. Teremos um rack refrigerado da Shift-Tech. Os meios físicos, a gente vai utilizar o cabo puro cal, a categoria 5E, que ele suporta a velocidade giga, um link de 100 MB por segundo e os plugs de conexão padrão, né, que são os RJ45. Com esses equipamentos, a empresa vai ter se ela quiser fazer um upgrade na rede, com esses equipamentos ela vai ter a possibilidade, né, de fazer melhorar a sua rede com o passar dos tempos. Bom, falar um pouquinho da estrutura da rede. E o nosso cliente, a gente viu que ele tem umas condições, não é muito amplo o local, então a gente tem que
ver qual é a melhor situação, qual é a melhor parte lógica ali da rede, qual é a melhor estrutura para adequar de acordo com o cliente. Então, a gente escolheu a topologia estrela, porque é uma topologia que atende bem às condições de salas, né, no caso lá da Sul América. Então, a sala onde vai ficar o servidor, ela tem que ser uma sala bem refrigerada, onde o servidor possa ter um respiro bom, no mínimo tendo 3 ar-condicionados, para caso algum dê problema, né, o servidor não ficar sobreaquecido e parar inesperadamente. Então, a gente tem que ter essa preocupação com a temperatura na sala do servidor, uma coisa muito importante. Essa temperatura não pode passar de 19 graus, entre 14 e 19 graus. E com base nessa estrutura de rede, nós vamos criar um treinamento aperfeiçoado para o pessoal que está trabalhando na empresa, para ensinar eles como mexer nessa nova rede, como transferir arquivos, como acessar sites, ensinar os bloqueios que vão ter nessa rede nova, até porque por causa da segurança. Aqui tem a planta baixa do projeto, onde mostra certinho a entrada, todas as salas, e a gente escolheu a sala do meio para ficar o servidor e o rack fora com um roteador wireless, porque é o centro. Você pode ver que a sala está bem no centro de toda a estrutura da empresa, então ficaria um lugar adequado para a topologia escolhida, que é a topologia estrela. O servidor fica centralizado, onde distribui a internet para todas as salas, e cada sala tem no mínimo 2 pontos de rede, algumas tem 3. Caso, como a rede por enquanto tem 5 computadores clientes, a gente fez uma estrutura para que, se a rede possa aumentar, se aumentar o número de funcionários, essa rede vai ter estrutura para suportar esse aumento. Então, no mínimo 3 pontos por sala, 2 aliás, e todas as salas, como o roteador sem fio está centralizado no meio da planta aqui, vai funcionar rede sem fio em praticamente todas as salas, garantindo ainda um aumento da rede ainda maior. Aqui está o servidor com a refrigeração, vai ter ar-condicionados nas janelas e paredes para evitar a queda de temperatura. Vai ter um controle de acesso, onde não é qualquer pessoa que vai poder acessar, só os administradores da rede, porque é uma parte muito importante da estrutura e não pode ser acessada por qualquer funcionário. Bom, eu vou estar falando um pouquinho da parte de segurança. Então a gente vai estar trabalhando com o programa CC Prox para bloqueio de alguns sites da empresa dele. Vamos estar trabalhando também com o Firewall, que já é uma proteção nativa do próprio Windows, tá? E o antivírus, que vai ser o Avira, que já vai vir uma configuração padrão, tá? O software básico. Caso o cliente queira ter mais opções, né, de segurança, aí ele vai ter que entrar em contato com a própria Avira para estar comprando essa distribuição com mais opções, né? Bom, então a gente vai estar trabalhando com 2 tipos de backup aqui, que seria o backup via RAID, né? Seria o RAID 1, que seria na parte de espelhamentos. A gente vai espelhar um disco no outro, né? E também outra opção para o cliente aqui seria o backup de dados via nuvem. Porém, ele vai ter que adquirir o serviço junto à prestadora desse serviço, né? A gente pode fazer a intermediação, né? E seria basicamente as partes de segurança que a gente vai oferecer. Foi. Tá.
Vamos falar do suporte da assessoria após a implementação. A gente trabalha com o Ultra VNC e com o suporte técnico. No caso do Ultra VNC, ele é feito através de senha, a gente acessa o computador do cliente ou a máquina do cliente diretamente pela internet da nossa empresa. Um suporte que exige, para entrar nele é necessário uma senha, ou seja, não é qualquer um que pode acessar mesmo a gente tendo o programa. E aí o Ultra VNC serve para manutenção, tanto para monitoramento do sistema ou como para quebra de sigilo de informações. E no caso do suporte técnico, a gente está lá, o suporte via telefone, a gente atende o telefone, o cliente de imediatamente a gente já dá uma resposta para o cliente, indo direto na empresa dele, em qualquer horário. A gente trabalha durante 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriado. Bem, agora eu vou falar do cronograma e do tempo hábil para a gente poder implementar essa estrutura de rede na empresa do cliente, na sua alimentos, né? De acordo com a estrutura que a gente analisou, a gente pode implementar no seguinte período decorrido, né? A implantação completa em torno de 7 dias, né? Que a gente vai levar em média, todo tendo uma análise na estrutura do cliente e o modo como ele trabalha e a movimentação de funcionários e estrutura da empresa. Então serão 2 dias para análise de equipamento e montagem de toda a estrutura de hardware, né? Mais 2 dias para configuração de hardware e possíveis aplicativos de antivírus e possíveis aplicativos de proxy e outras coisas decorrentes da instalação da rede. E mais 2 dias para quê? Para teste de gerenciamento de rede e ver possíveis falhas ou riscos, para ter um gerenciamento do que pode estar dando errado de hardware, de software ou incompatibilidade, né? Após esses 6 dias, serão mais o último dia, que será dia de treinamento pessoal, onde treinaremos o pessoal da empresa, os funcionários, para poder usar corretamente o quê? O servidor e essa estrutura de rede, para o pessoal saber o que pode ser feito, o que não pode, para ter treinamento do que são os riscos que eles podem estar trazendo para dentro da rede, etc. Bem, diante dos custos totais analisados pela empresa do hardware que vai ser implementado, mão de obra e tributos, a gente especificou que basicamente sairá em torno de cada servidor R$ 15.800, ou seja, o mais caro sendo o servidor 2008, né? Pelo valor das licenças, pelo valor de todos os aplicativos, então será a média de R$ 15.800 esse valor, de R$ 13.000 a R$ 15.800, né? Com toda a implementação de hardware, de aplicativos, de licenças do sistema operacional e tudo mais, né? Pode falar. O que foi? Então, cada servidor. Sim, cada servidor, né? Porque, por exemplo, a licença de um não sei o que, daí não vai implantar os 3 servidores juntos. Entendeu? Depois a gente viu aqui. Porque o custo total, tu acha que é 15.800 os 3? Não, 15.800 assim, é a média, né? A média de cada servidor, por exemplo, se ele implantar o 2003, vai ser mais ou menos de 13 a 16 de 15.800. O equipamento, depois eu falo melhor dos equipamentos então. Mas então, o custo médio vai ser, vai Total. gerar de 13 a... De 13 a 18, melhor, eu falo no geral. Altera lá. Altera lá. Eu falo no geral tudo, para não dar confusão. E aí fica a média, vai dependendo do servidor que ele escolher. Isso, porque o mais caro e o mais barato. Então eu falo no geral de 13 a 15, é melhor falar. Viu? Pode estar gravando, continua depois. As condições finais do termo do contrato e de toda a implantação da estrutura de rede, então o que acontece? A gente assina um contrato com o cliente, um contrato o quê? Pelo menos por enquanto de experiência, né? Um contrato de 3 meses de implantação. Nesse contrato, o cliente vai ter acesso e suporte remoto 24 horas, inclusive feriados, né? Isento de ônus para o cliente, vai estar incluído na implantação da rede, vai ter acesso físico, ou seja, a visita técnica do operacional da empresa, da virtual, para qualquer eventualidade, vai ser chamado 24 horas por dia, inclusive feriados e finais de semana, quer dizer, dá uma ligadinha para a empresa, o técnico vê que não é possível implantar nada de corretivo via acesso remoto, ele vai lá e faz a visita à empresa e vê o que pode ser feito, né? E após esse período de 3 meses, que o cliente pode cancelar ou não o contrato, via virtual também, né, está na cláusula, o cliente querendo adquirir a continuidade do serviço, o cliente vai assinar um contrato de 1 ano, e nesse 1 ano o cliente vai ter, o único ônus da implantação da rede vai ter o valor do suporte, vai ser pago mensal e vai ser de acordo com o pacote que ele achar melhor, né? E automaticamente, esse é o único ônus que o cliente vai ter a partir do serviço, e caso ele queira, por exemplo, outro serviço, por exemplo, de backup de nuvem ou coisa desse tipo, aí ele vai ter que, através da nossa empresa, que vamos fazer a ponte com o fornecedor,
nós vamos implementar esse tipo de backup via nuvem, que vai ter um valor de acordo com o servidor, que vai ser um servidor específico para esse tipo de serviço. Nós intermediaremos o serviço e ele vai ter acesso a esse tipo de segurança para ele também, que vai ter que ser calculado de acordo com o cliente e os custos, né? Então, as condições finais do projeto são esses: 3 meses de implantação, livre de ônus, após isso a assinatura do contrato de 1 ano, e daí o ônus vai ser a implantação de uma taxa de cobrança de suporte mensal, né, pela empresa virtual.